Item número SCP-049 Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-049 é contido em uma cela de contenção de segurança padrão no setor de pesquisa 02 do sítio 19. SCP-049 deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. Durante o transporte, SCP-049 deve ser equipado com um traje de restrição de classe terceiro, incluindo um colar de travamento e restrições de extensão, e monitorado por não menos que 2 guardas armados. Enquanto o SCP-049 é geralmente cooperativo com a maioria dos funcionários da Fundação, surtos ou mudanças súbitas de comportamento devem ser enfrentados com força elevada. Sob nenhuma circunstância qualquer funcionário deve entrar em contato direto com SCP-049 durante esse período. No caso de SCP-049 se tornar agressivo, a aplicação de lavanda L. multifida, que mostrou produzir um efeito calmante sobre a entidade. Quando acalmado, SCP-049 geralmente se tornará complacente e retornará à contenção sem nenhuma resistência. A fim de facilitar a contenção contínua de SCP-049, a entidade deve receber o cadáver de um animal que recentemente foi morto, tipicamente um animal bovino ou qualquer outro animal grande, uma vez a cada 2 semanas para estudo. Cadáveres que se tornam instâncias de SCP-049-2 devem ser removidos da cela de contenção de SCP-049 e incinerados. SCP-049 não tem mais permissão para se interagir com seres humanos, e solicitações de se interagir com seres humanos devem ser negadas. Atualização temporária nos procedimentos de contenção. Veja Adendo 049-3, desde a ordem do Comitê de Contenção 049-S19-17-1, SCP-049 não tem mais permissão para interagir diretamente com nenhum membro da equipe da Fundação, nem deve receber quaisquer cadáveres adicionais para serem usados em suas cirurgias. Esta ordem deve persistir indefinidamente, até que um consenso sobre a contenção contínua de SCP-049 possa ser alcançado. Descrição: SCP-049 é uma entidade humanoide, com cerca de 1,9 metros de altura, que tem a aparência de um médico da peste medieval. Embora a SCP-049 pareça estar usando as roupas e a máscara de cerâmica indicativa dessa profissão, as roupas parecem ter crescido do corpo de SCP-049 ao longo do tempo, e agora são quase indistinguíveis de qualquer forma que esteja abaixo delas. Exames de raio décimo indicam que, apesar disso, SCP-049 possui uma estrutura esquelética humanoide sob sua camada externa. SCP-049 é capaz de falar em várias línguas, embora prefira inglês ou francês medieval 2. Embora SCP-049 seja geralmente cordial e cooperativo com a equipe da Fundação, o objeto pode ficar especialmente irritado ou às vezes agressivo se sentir que está na presença do que chama de pestilência. Embora a natureza exata desta pestilência seja atualmente desconhecida pelos pesquisadores da Fundação, parece ser uma questão de grande preocupação para a SCP-049. SCP-049 se tornará hostil com os indivíduos que ele vê como afetados pela pestilência, muitas vezes tendo que ser contidos caso o encontrem. Se não for verificado, SCP-049 geralmente tentará matar qualquer indivíduo. SCP-049 é capaz de cessar todas as funções biológicas de um organismo através do contato direto com a pele. Como isso ocorre é atualmente desconhecido, e as autópsias das vítimas de SCP-049 têm sido invariavelmente inconclusivas. SCP-049 expressou frustração ou remorso após essas mortes, indicando que eles fizeram pouco para matar a pestilência, embora normalmente procurem realizar uma cirurgia no cadáver usando os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele carrega em sua pessoa em todos os momentos. 3. Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem-sucedidas, isso geralmente resulta na criação das instâncias de SCP-049-2.
As instâncias de SCP-049-2 são corpos reanimados que foram operados por SCP-049. Essas instâncias parecem não reter nenhuma de suas memórias anteriores ou funções mentais, tendo apenas habilidades motoras básicas e mecanismos de resposta. Embora essas instâncias sejam geralmente inativas, se movimentando muito pouco e de uma maneira geralmente ambulatorial, eles podem se tornar extremamente agressivos se provocados, ou se direcionados por SCP-049. As instâncias de SCP-049-2 expressam funções biológicas ativas, embora estas sejam muito diferentes da fisiologia humana atualmente entendida. Apesar dessas alterações, SCP-049 frequentemente observa os sujeitos como curados. Adendo 049-1. Descoberta. SCP-049 foi descoberto durante a investigação de uma série de desaparecimentos desconhecidos na cidade de Montalban, no sul da França. Durante um ataque em uma casa local, os investigadores encontraram várias instâncias de SCP-049-2, bem como o próprio SCP-049. Enquanto o pessoal se encontrava com as instâncias hostis de SCP-049-2, observou-se que SCP-049 assistia todo o incidente e escrevia tudo em seu bloco de notas. Depois que todas as instâncias de SCP-049-2 foram terminadas, SCP-049 prontamente entrou na custódia da Fundação.